sejam bons filhos, mesmo que eles estejam educados nos melhores colégios, mesmo que eles estejam dentro da igreja comigo, que eles correm esse risco. Só para ilustrar, aqui em Cruzeiro aconteceu essa situação. Um dos melhores colégios de Cruzeiro. Eu sei disso porque meus sobrinhos estudavam lá, e quem contou isso para mim foi a minha irmã, porque os meus sobrinhos estudavam lá. Na escola adventista de Cruzeiro. Colégio ótimo, excelente, educação excelente, né? Um colégio caro, né? Só as famílias que têm condições para colocar os filhos para estudar lá. O que aconteceu? Um traficante pegou um menino, matriculou dentro do colégio adventista, pagou tudo para o menino, porque é uma escola cara, né? Tem que ter uniforme, tem que ter livros. Aquele traficante, ele matriculou aquele menino na sala de aula, na escola adventista, para que aquele menino pudesse fazer tráfico lá dentro da escola. O que aconteceu? Porque a escola é uma escola cristã, que dá uma boa orientação para os alunos, que está sempre conversando e falando e trabalhando essa prevenção com aqueles alunos, as próprias crianças. Isso, detalhe, gente, crianças de 10 anos. 10 anos, não é gente de ensino médio, não. É criança pequenininha, de 10 anos. Os próprios alunos contaram para o diretor. Diretor, o nosso amiguinho da nossa sala de aula está trazendo droga para a gente. Está oferecendo dentro da sala de aula. Na hora do recreio ele chama a gente, mostra, e fica querendo que a gente use. O diretor foi investigar a situação e descobriu que foi com o consentimento da própria mãe que o traficante tinha feito aquilo. Quer dizer, numa escola de renome, numa escola boa, e muitas vezes a gente falava, vou pôr meu filho nas melhores escolas, porque ali ele vai estar protegido. E talvez não. E aí vai ser ali, naquele momento desse perigo, que a educação que nós oferecemos para os nossos filhos, que a formação que nós oferecemos para os nossos filhos, que a prevenção que a gente começou lá na nossa casa, vai funcionar. Agora, para fazer prevenção, a gente precisa entender também o que é droga. Porque às vezes na nossa cabeça a gente fica pensando assim, droga é a maconha, é o crack, é a cocaína, é a cola de sapateiro, né? Alguém aqui sabe, só o pessoal da Casa Ágape e da Pastoral nos vai falar. Alguém sabe me dizer aqui qual a droga mais consumida no Brasil? Quem sabe dizer? Qual é? Qual? Álcool e cigarro. Exatamente, muita gente não sabe disso. Quando eu fiz um curso esses tempos atrás, a maioria dos alunos não sabia disso. Que o álcool e o cigarro são as drogas mais consumidas no Brasil. Que agora, os últimos estudos dizem que as crianças, elas têm começado a experimentar o álcool a partir dos 11 anos de idade. E sabe onde? Dentro de casa. Dentro de casa. Ontem o Flávio dava o testemunho dele aqui. E ele dizia que quando ele ia para o bar beber, ele não permitia que o filho visse. Graças a Deus, né, Flávio? Porque a maior parte das pessoas que bebem não é assim que acontece. Leva o filho junto. Ou pior, pede para o filho buscar. Pede para o filho comprar. E aí, o filho começa a ver que aquilo é bom. Que seu pai está fazendo. Né? Meu pai bebe. Meu pai chega final de semana, ele trabalha a semana inteira. E às vezes nem é aquele bêbado, não, de cair, de beber, não. Estou dizendo até daquele que bebe mesmo, assim, a sua cervejinha, que fala assim, sexta-feira, dia de cerveja, eu mereço um descanso. Trabalhei a semana inteira, gente.
cansado, engoli pó dentro daquela fábrica a semana inteirinha. Imagina que não, eu mereço uma cerveja. E aí o filho vê aquilo, fala assim, puxa vida, se o meu pai merece, eu também mereço. Se isso é bom para o meu pai, é bom para mim também. Se o meu pai só consegue relaxar, só consegue ficar feliz depois que ele toma uma cerveja, é porque é bom. Só que a doença do alcoolismo, ela só se desenvolve depois que a pessoa experimenta. A pessoa às vezes nasce alcoólatra. Só que a doença ela só vai se desenvolver a partir do momento que a pessoa começa a ingerir o álcool. E às vezes lá na frente, aquela criança vai se tornar um alcoólatra. Aquela doença vai se desenvolver. Ou às vezes tem mãe, tem pai, que pede para a filha acender o cigarro. E acha bonitinha lá, ó. Ela não sabe nem tragar, mas ela acende o cigarro para mim. Que belezinha, ó, para você ver. Ah, vai lá no bar, filha, vai lá na padaria, compra um cigarro para a mãe. A mãe está tão cansada, precisando relaxar, precisando fumar um cigarrinho. E aí a criança vai lá e vai comprar aquele cigarrinho. E sabe como é que se acende uma pedra de crack? Com a brasa do cigarro. A porta de entrada para as drogas pesadas, que a gente chama de drogas ilícitas, porque são contra a lei, são as drogas lícitas. É o álcool, é o cigarro. E às vezes lá na casa da gente, a gente tem lá, né, aquele barzinho. Quando é para os amigos, para quando os meus amigos vierem em casa, para eu comemorar com os meus amigos. Não, eu não sou de beber, mas quando os meus amigos vêm, para a gente comemorar, a gente celebrar, a gente ficar feliz, eu tenho lá um barzinho, lá, um vinho, né, uma champanhe, um whiskyzinho, para comemorar com os meus amigos. Então, a criança ela já começa a associar que para ficar feliz tem que beber, que para comemorar tem que beber, que para receber bem os amigos, a gente tem que estar bêbado, a gente tem que encher a cara. E ali dentro de casa, e às vezes a gente fica morrendo do medo do perigo que está lá do lado de fora, dos lobos maus que estão lá fora, e o lobo mau está dentro da casa da gente. Muitas vezes, nós, né, principalmente, a maior parte disso é com as mulheres. Tem uma dorzinha de cabeça, já corre tomar uma aspirina. Tem uma dorzinha de estômago, já corre tomar. Então, a droga, diz assim, se você for buscar a definição de droga, o que é droga? É toda substância que não é produzida pelo nosso organismo e que é colocada nela, no organismo de fora para dentro e que modifica o funcionamento do nosso organismo. Isso é droga. Então, qualquer medicação tomada a olho, qualquer medicação tomada de forma irregular, ela é droga. Nos Estados Unidos já existe clínica especializada em desintoxicar pessoas que são dependentes de analgésico, de dipirona. Sabe? Porque o pessoal se encharca desse tipo de coisa e aí acha que só tem alívio quando toma aquilo ali. E os filhos vão vendo esse tipo de coisa e começam a perceber, nossa, para a gente ter... Isso não é consciente numa criança, é inconsciente. Só que depois pode desencadear algo consciente. A criança começa a ver, a mãe faz isso, o pai faz isso. Então, para eu poder ficar bem, para eu ficar feliz, eu também tenho que fazer alguma coisa assim. Eu também preciso entrar por esse caminho. Então, para a gente começar a fazer prevenção em casa, a primeira coisa é admitir que precisa fazer prevenção. É perceber que tem essa necessidade. E depois, parar para pensar.
O que tem na minha casa que pode fazer com que o meu filho venha a ser um usuário de álcool, de drogas? Quais as atitudes que eu tomo dentro da minha casa e que pode despertar na minha família, despertar nas crianças que convivem comigo, alguma coisa desse tipo? Aí você pode falar assim, mas eu não sou alcoólatra. Mas pode vir a ser, porque começa num gole, começa no outro gole, e começa a beber final de semana, e para relaxar tem que beber, e para festejar tem que beber, e para fazer qualquer coisa tem que beber, e daqui a pouco perde o controle. Então é importante a gente parar e pensar, de que forma eu preciso fazer essa prevenção na minha casa? O que acontece dentro da minha casa que faz com que os meus filhos vejam e que pode surgir um efeito ruim depois?